estão as energias de 2025 para Demet Ozemir? O tarô responde. Então vem comigo que eu já conto para vocês o que as cartas do tarô têm a respeito disso. Mas antes, pessoal, já sabe, né? Quem tá chegando aí, fica à vontade, já curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações aí dos próximos vídeos, viu? Deixei também, ou no primeiro comentário, ou na descrição do vídeo, os links para você estar adquirindo, seja um dos meus atendimentos ou os meus e-books. Então corre lá, clica lá nos links para você estar adquirindo, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos ver aí como são as energias aí para Demet. Já vai colocando nos comentários qual é o seu palpite, o que você acha aí, como que vai ser o ano de 2025 para Demet. Então vamos lá. Vamos ver primeiro no geral. Vou colocar aqui algumas cartinhas e eu já comento, tá? Então vou colocar aqui algumas cartinhas para a gente ver no geral, depois eu vejo outros aspectos, né? Vamos destrinchando. Então vem aqui Cavaleiro de Copas, 4 de Copas, a Lua, Cavaleiro de Ouros, 5 de Ouros, Sete de Espadas, 8 de Espadas, a Sacerdotisa, 2 de Espadas, os Enamorados, o Pendurado, Rainha de Espadas, o Imperador, o Sol e as de Copas. Então vamos lá. Bom, fundo do deck a gente tem aqui 3 de Copas. Então vai ser um ano onde ela pode se apaixonar, tá? Mas em alguns aspectos aqui que a gente precisa entender, né? Não estou falando só da parte amorosa. O que eu vejo aqui? Eu vejo que ela vai estar se movimentando de forma mais apaixonada, principalmente em relação ao trabalho. Vejo aqui ela se movimentando, fazendo aquilo que ela ama, aquilo que ela gosta, né? Então ela realmente vai se dedicar muito. Só que tem algumas questões que vão deixá-la um pouco abalada. Eu vejo aqui ela um pouco reclamando um pouco da parte amorosa, né? Então, como eu falei, ela pode se apaixonar, mas pode ser em outros aspectos, não necessariamente na parte amorosa. Pode ser que mais ao longo do ano melhore a parte amorosa, sim. Depois eu vou focar na vida amorosa, mas eu vejo que tem alguma coisa incomodando ela. Alguma desilusão, alguma coisa que ela sofreu, talvez agora em 2024, e se estende aí para 2025. Então, tem alguma decepção, algo que talvez precise ser resolvido ainda, né? Deixa eu só tomar aqui um cafezinho. É algo que vai ser resolvido de forma mais lenta, porque tem uma decepçãozinha aqui. Então, ela tá tentando colocar as paixões dela, o amor dela, em outras questões, principalmente no trabalho, como eu falei. Ela tirando um pouco o foco, né? Pelo menos aí no primeiro semestre, ela vai tirar um pouco o foco aí da vida amorosa, principalmente também por conta da série, né, Srevruya, né, que ela vai estrear, né, então pode ser isso, ela tá focando bastante no trabalho para não pensar tanto na vida amorosa, que tem uma decepçãozinha rolando. Vejo aqui ela passando por alguns enganos, né, pessoas enganando ela, deixando ela um pouco chateada, ela um pouco insegura. Então eu vejo aqui que a Demet ela vai começar a observar um pouco mais as pessoas. Talvez a intuição dela já esteja mostrando quem são essas pessoas e ela que não quer enxergar,
sabe assim? A intuição já dando sinais, olha, essa pessoa não é de confiança, tem que tomar cuidado. Então, como eu falei, ela desvia, né, desse foco, foca no trabalho, foca em outras questões, não olha para isso. E aí o que acontece? Eu vejo aqui que ela não quer aceitar, talvez ela tenha dificuldade de aceitar que são pessoas que ela gosta muito, que estão realmente traindo a confiança dela, estão mentindo, estão escondendo algo dela. E aí eu vejo aqui ela com dificuldade de fazer escolhas, justamente por conta dessas situações estão deixando ela muito chateada. Eu vejo ela muito presa ainda, né, nessas crenças, né, de que de repente, talvez pelo fato de ser pisciana, ela acredita, né, muito que a pessoa vai mudar, vai melhorar, sabe assim? Então ela fica muito presa nessas questões, acreditando que de repente a pessoa sozinha vai tomar um jeito, enfim, vai melhorar. E não, então, isso é uma coisa que ou ela vai ter que, de repente, fazer um sacrifício maior para, de repente, mudar essa situação, ou ela vai ter que mudar a perspectiva, né? E aí eu vejo aqui que ao longo do ano, né, ela vai começar a analisar um pouco mais, conforme ela for se decepcionando, né, pode ser com uma pessoa, até mais pessoas, ela vai começar a agir de forma mais racional. É como se ela estivesse aprendendo a lição por conta do que aconteceu. Né? Então eu vejo aqui que isso vai influenciar também na vida amorosa, tá? Mas aí, final do ano, segundo semestre, as coisas começam a melhorar quando ela começar a agir de forma racional, ou seja, dela parar de acreditar em pessoas que prometem demais, que falam, né, ou ficam prometendo, né, como falei, muita coisa, fala uma coisa, faz outra. Então eu vejo que ela pode ser que ela demore um pouquinho para cair a ficha, porque ela vai ficar muito decepcionada, né, com essa situação, mas eu vejo que ela vai aprender a lição. Então, falando numa energia geral, assim, ela vai estar botando mais foco em outras áreas da vida dela ao longo do ano, principalmente na vida profissional, porque ela tem uma decepção talvez pendente ainda de 2024, que ela não quer muito falar sobre isso, talvez ela já saiba que é uma pessoa que não presta e ela tenta lutar contra isso, né? E aí ela prefere ir observando um pouco mais a pessoa, né? E aí, conforme ela for chegando a essas conclusões de que realmente a pessoa não vai mudar, que é uma pessoa que, né, tem talvez uma tendência a enganar, a mentir, então veja que ela agindo de forma mais racional e assumindo o controle aí mais ao longo do ano, tá? Então ela pode ter essas questões, mas calma, gente, que eu já vou falar da vida amorosa em específico para a gente poder abrir, para a gente poder destrinchar. Mas como eu comentei aqui, eu vejo novas paixões para ela. Então pode ser que essas paixões que eu comentei pode ser em relação ao trabalho, ela fazendo algo diferente, já contando com essa série que ela vai estrear, ou outros trabalhos que venham. Então, mesmo que ela esteja passando por desafios na vida amorosa, ela vai ter outros aspectos da vida dela que vão compensar aí essa decepção. Então, olha só que bacana, a vida compensando de uma outra forma, né? Então, agora vamos ver aí referente à vida profissional da Demet, né? Como é que vai ser? A gente já viu que vai ter a série que vai estrear aí no final de janeiro, a Esri Ruia, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser a vida profissional no geral, né? Então, vamos lá, vamos concentrar as energias. Já vai curtindo aí, se inscreve no canal, curte, comenta, né? O que você está achando aí? O que você acha desse novo trabalho dela, né, dessa nova série, né, Esrifriuia, né, se vai ser boa ou não vai, qual que é o seu palpite? Comenta aí que eu quero saber, tá? Então vamos lá, vou falar aí no geral como é que vai ser o trabalho, vou colocar aqui as cartinhas. Então veio aqui 9 de paus, Rei de copas, a temperança, 3 de copas, 5 de espadas, a lua,
4 de espadas, 6 de paus, 6 de espadas, rainha de ouros. Então, vamos lá. Bom, o fundo do deck nós temos a morte. Então, vamos lá. Bom, é um ano onde ela vai trabalhar bastante, talvez ela realmente se esforçando, só que ela precisa tomar cuidado, porque talvez ela coloque muita energia num lugar que ela demore para ter resultado. Não estou falando necessariamente dessa série que ela vai estrear agora, pode ser outros trabalhos também que ela venha fazer, que ela, de repente, coloque muita energia e ela se desgaste, né? Porque, como eu falei, tem aquela questão que eu comentei sobre a vida amorosa que ela precisa resolver, e isso pode acabar afetando aí o profissional dela. O que que acontece? Eu vejo que, no geral, eu vejo ela realmente se esforçando mais, talvez gastando muita energia. Vejo ela se encantando realmente com o trabalho, e ela vai ter que ter um pouco mais de paciência em alguns aspectos. Só que lembra que eu falei de novas paixões podem surgir, principalmente no trabalho? Pois é, vão gerar conflitos, tá? Pode ser que ela entre em conflito, seja um conflito interno, ou seja, ela de repente assumindo compromisso com alguém, pode ser ela conhecendo alguém novo, aí através do trabalho, que gere conflitos com outras pessoas, principalmente o Jan, né? Que é alguém que foi muito especial aí para ela, né? Então, pode acontecer isso, ela conhecer alguém no trabalho e ela se apaixonar, só que ela pode ter muitos conflitos, ou uma relação muito difícil com essa pessoa, tá? Pode ser isso que pode gerar essa desilusão para ela, né? Olha só, tá muito linkado o profissional com o amoroso aqui, né? Tem algumas coisas que ela tá em dúvida, que ela tá com um pouco de medo, ou ela tá preferindo, de repente, esperar um pouquinho para ela poder fazer em relação ao trabalho, né? Então, tem alguma coisa aqui que mexeu com ela. Eu vejo alguma coisa que aconteceu no passado que ela não esqueceu. E isso mexeu demais com ela, talvez ela ainda não superou isso. Só que ela vai perceber que o pior já passou. Então, quando ela se der conta, fala: Meu, não vale mais a pena ficar chateada por conta disso, magoada. Então, eu vejo aqui ela realmente se recompondo e ela assumindo aí as rédeas, né? Vejo ela tendo bastante destaque, né? Então, mesmo que ela esteja magoada com alguma questão do passado, ou alguma pendência aí na vida amorosa que seja mexendo com o emocional dela, eu vejo ela conseguindo dar um tempo, de repente, como eu falei, nas questões emocionais, tentando encontrar formas aí de lidar, focar um pouco mais no trabalho, vai desgastar um pouquinho mais o trabalho, mas ela vai conseguir superar, né? Então eu vejo aqui ela evoluindo bastante, ela tendo bastante paciência, entendendo que algumas coisas, né, não vale mais a pena ficar chateada, né? E aí, consequentemente, aqui a carta da morte, né, como fundo do deck, mostra aqui que ela vai encerrar um ciclo definitivamente, algo que realmente estava fazendo mal. Então, ou seja, pode ser ela perdoando alguma situação, uma pessoa do passado, né, que trabalhou com ela, né? Então, isso vai ajudar ela a se libertar para ela poder realmente fazer mais sucesso, para ela expandir literalmente aí o sucesso dela. Então, para ela poder evoluir em 2025, ela vai ter que deixar o passado para trás. Alguma situação que mexeu com ela, que deixou ela mal, deixou para baixo, ela conseguindo perdoar, deixar para trás, aí ela vai deslanchar. Tá bom? Então agora vamos ver aí em relação à vida amorosa, que eu havia comentado, né? Tem alguma queixa que ela tenha, né? Alguma coisa que ela vem arrastando, né? Desde esse ano. Vamos entender melhor aí como é que vai ficar essa situação em 2025, né? Se ela vai conseguir superar, tá? Então vai colocando aí nos comentários o que que você acha que pode ser essa situação, né? Então vamos lá, vamos concentrar as energias. Já vai comentando aí, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui as cartinhas, já comento. Então, 2 de paus. Opa, já pulou aí. Rei de paus. Rainha de paus. 10 de ouros.
valete de ouros, cavaleiro de espadas, 5 de paus, rei de copas, 4 de espadas e 10 de paus. Então, vamos lá, vamos ver como está o fundo do deck, as de espadas. Então, vamos lá. Esse ano, o que acontece? Tem uma escolha importante que ela precisa fazer, tá? É uma situação onde talvez essa pessoa que deixou ela chateada tratou ela como opção, sabe assim? É uma pessoa que tem o costume aqui de prometer demais, uma pessoa que fala bastante, conta muita história, né? Eu vejo aqui, pode ser que tenha mais de uma pessoa entrando na vida dela em 2025, existe essa possibilidade. Mas tem alguém aqui que ela sente muita atração, tá? Pode ser o próprio Jan, pode ser, mas alguém que mexe demais com ela. Alguém que ela realmente gostaria de ter algo mais duradouro, se estabilizar, até assumir um compromisso. Só que tem uma situação aqui que tá mexendo muito com ela, né? Como eu falei, aquela situação que ela vem arrastando, que isso vai acabar abalando o emocional dela de alguma forma. Vejo muita briguinha por conta de ciúmes, tá? Muita briguinha por conta de ciúmes, briguinhas bestas. Então, vejo aqui ela dando um tempo aqui, que é uma coisa que tá sobrecarregando ela, tá? É algo que vai pesar, e aí ela vai fazer algum corte. Vejo aqui ela fazendo corte com uma pessoa que, de repente, estava tratando ela como opção, alguém que vai entrar na vida dela, some, depois volta, né? Pode ser o Jan, pode ser outra pessoa, pode ser também. Só que é uma pessoa que está atrapalhando ela nesse momento. Eu vejo ela dando um tempo, porque está sobrecarregando ela, está atrapalhando ela. E ó, o As de Espadas mostra que ela superando algo com muita dificuldade, sabe? Uma pessoa que mexe muito com ela, realmente, ela sente muita atração, ela gosta, só que é alguém que atrapalha ela. Entende? É uma pessoa muito ciumenta, que fica atrapalhando até o trabalho dela, né, nesse sentido. Então, eu vejo aqui ela decidindo cortar, que seja por um tempo. Né? Eu vejo ela cortando porque é uma coisa que estava atrapalhando ela demais. Então, pode ser que ela nem assuma necessariamente um compromisso aí em 2025, que ela pode até que conheça outras pessoas, mas eu vejo muita agitação por conta dessa situação que ela já vinha arrastando. Então, ela vai ter que fazer um corte aqui para ela poder conseguir se concentrar em outras áreas da vida dela. Tá bom, gente? Então é isso. Gratidão e namastê!